Gente, o Tija, eu tenho 21 anos de carreira, né? Então, assim, eu tô velha, né? Mas eu lembro do Tija bem vagamente, trabalhando em agência. Procede? Se livrou das drogas, cara? Caraca, tá limpo há quantos anos? É uma boa, e pode ser mais pesada, né? Isso que eu digo, né, Prior? Tija, muito legal. Eu vi, né? O Daniel Cardoso, que é o arquiteto, vou fazer um jabá dele. Ele não está aqui. Deveria estar? Deveria, mas ele não está aqui. Mas o Daniel Cardoso falou de você durante a obra, né? Por isso que eu falei, eu quero que você faça alguma coisa aqui. Não sei quando, mas vai rolar, tá? Vai rolar. Então, seja muito bem-vindo e eu quero que você conte aí essa história e sobre esse trabalho novo que você está fazendo. Obrigada. Bom, obrigado aí. Obrigado a galera que veio. Tem uns amigos aqui, uns profissionais. Outro aqui. Nem sei o que eu vou falar depois dessa que teve antes, né? Porque eu vim aqui, na verdade, contar uma história sobre esse meu caminho, sobre a arte, né? Sobre o design. Minha história não é muito diferente, não. A única coisa que eu acho que me destaca um pouco é que eu comecei muito cedo. Então, aos 10 anos de idade, eu já sabia que eu ia trabalhar com isso. Então, não tinha dúvida. Então, o caminho já estava traçado com 10 anos de idade. E aí eu corri atrás, e é uma coisa muito interessante que eu queria muito falar aqui sobre esse espírito de busca, né? Então, quando você é muito novo, você não tem muita informação, e aí você tem que correr por si só, né? Você tem que correr atrás e achar os seus próprios caminhos. E aí, aos 10 anos, eu tinha muito hábito de ler o jornal, sabe? Eu tinha essa coisa. Hoje eu tenho 45 anos, hoje é meu aniversário, depois vocês cantam parabéns para mim. Então, desde muito novo eu leio muito jornal. Então, assim, desde as tirinhas de charge até o que está acontecendo no Brasil, no mundo, enfim. E aí eu vi um anúncio de uma escola de arte que tinha em São Vicente. E aí eu falei para minha mãe, falei, cara, quero estudar. E eu tinha uma coisa muito louca, que era, eu tinha uma fixação por marca. Né? Tudo que era marca me deixava louco, assim. Eu queria desenhar, redesenhar, queria fazer tudo de forma diferente, né? Então, falando um pouco, eu só uma resumida assim, vou falar um pouco qual foi o meu processo todo. Depois dos 10 anos, mais ou menos com uns 15 anos, eu fui convidado a entrar na Escola Pan-Americana de Arte, acho que muita gente aqui conhece. Não pode entrar com 15 anos, então eu tive que esperar fazer os 16 anos para poder entrar. E na hora que eu entrei, eu falei, caraca, esse universo aqui eu preciso para mim, né? Então, assim que eu pisei na Pan-Americana, eu não sabia nada, assim, sabe, do mundo. Então, eu cheguei lá, me mostraram muitas coisas. O primeiro ano foi super básico, assim, desenho, construção de desenho, luz e sombra, essa percepção que a gente tem de arte, né, da vida, com relação à arte, enfim. E aí, no segundo, são 3 anos que a gente estuda arte. Aí, no segundo ano, você já tem uma visão do que é a tua profissão, qual é a profissão que você pode seguir e quantas profissões tem dentro do ramo artístico, né? E aí, eu, com 16 anos, daquela mania de ser o peitudo, o topetudo, eu falei, cara, eu quero passar até os 30 anos por todas as por todas essas profissões que eles estão falando que existe aqui. Aí, beleza, eu continuei, terminei o curso, e isso foi relacionado com o ensino médio. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu já tinha uma profissão. Então, eu já trabalhava, acho que no último ano de ensino médio, eu já trabalhava na área. Então, eu já era assistente de arte aqui em Santos, e daí foi que a Ludmila falou, ali começou a vivência nessa droga, entendeu? Como é que eu mudo aqui? Só apertar o... Boa, vamos lá. E aí, isso foi... Eu saí da Pan-Americana mais ou menos em 97, e já veio aquela onda da internet, já veio uns pingos assim do que ia ser internet. Então, como eu já tinha trabalhado em 97, 98, 99 em algumas agências, inclusive no jornal A Tribuna, no departamento de arte,
eu já estava cansado e eu tinha meio que uma meta, meu relógio já estava girando, né, meu cronômetro, na verdade, já estava girando para eu correr atrás dessas profissões todas que eu tinha que seguir, até os 30 anos. Então, 99 para 2000, eu encontrei um amigo no semáforo, e parou o carro do lado, e aí ele chegou para mim e falou: cara, eu estava atrás de você, pelo amor de Deus, a gente trabalhou junto no jornal, no departamento de arte, eu preciso muito falar com você, tal, não sei o quê. E aí a gente trocou uma ideia, e ele falou: preciso que você vá para São Paulo já, amanhã. Aí eu inventei aquela desculpa de que eu estava com dor de barriga, não fui trabalhar. No dia seguinte eu fui fazer uma entrevista, passei, era simplesmente o primeiro e-commerce do Brasil, precisava de vários diretores de arte, que era o antigo Amélia.com, que virou pãodeaçucar.com. E aí a gente já... tudo aquilo que foi falado na Escola Pan-Americana, comecei a ver que era verdade, tudo que estava acontecendo, né? E aí eu queria, já tinha passado a parte gráfica, que é o jornal, que é a publicidade, que é a revista, tudo que tinha aqui em Santos. Eu falei: cara, acho que a parte gráfica eu já tiquei, eu posso para a próxima etapa, que é a web, né? Enfim, aí o web eu entrei no Amélia.com, nós ficamos até o Amélia.com ir para o ar, e depois eu fui convidado para assinar o Extra.com, que foi o segundo e-commerce do Grupo Pão de Açúcar, que hoje que acho que não tem mais, né? Mas tipo, foi um dos campeões assim de vendas de e-commerce. Então eu já assinei como diretor de arte oficial do portal, né? Então o Extra.com já foi com a assinatura do Tija ali. Não era Tija, era Renato Faustino, então vamos nessa. E aí eu tive um caminho longo pela web, e eu fiquei durante 6 anos construindo o site Extra.com. Então não foi da noite para o dia, é o que eu brinco, da noite para o dia leva um tempo. Então foram 6 anos trabalhando no Extra.com, e eu estava cansadérrimo assim do que era a web. E eu falei: meu relógio está rolando e eu ainda tenho mais algumas profissões para aprender, para vivenciar, entendeu? E aí foi quando eu encontrei esse mesmo amigo, que esse cara foi um anjo. Ele falou: cara, eu saí desse ramo de internet, porque esse cara ele só me levava para os lugares, ele também trabalhava, era meu parceiro de criação, minha dupla de criação, e aí ele se cansava muito mais rápido que eu e ia embora. E aí ele estava trabalhando com direção de arte para cenografia. Eu até então não sabia o que era um universo para mim que nunca pensei, nem na Pan-Americana falava isso, entendeu? E aí eu falei: cara, vamos lá ver o que é. E a mesma história: pô, tô com dor de barriga, no dia seguinte eu estava lá no outro lugar, fazia, e vamos nessa, vamos embora. E era um baita desafio, porque eu não sabia nada sobre cenografia, não manjava nada. Então, assim, quando eu cheguei na agência, a primeira equipe que me mostraram falou assim: ó, aquele cara ali é um arquiteto, tudo que você quiser, pede para esse cara, que esse cara vai construir. Então, então chegou um tempo que eu comecei a meio que ter uns atritos, porque eu queria umas coisas muito megalomaníacas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E aí eu tive que ir aprender sobre o design de interior, né? Então eu entrei na faculdade de design de interior e fiz 1 ano, porque eu queria só aprender o que eu precisava falar para aquela pessoa. Tudo que ele falava que não dava para fazer, eu sabia que dava para fazer, e aí eu fui estudar só para fazer isso. Só para chegar para ele e falar: tá aqui, ó, faz assim, faz assado. Então eu já sabia mais ou menos qual que era o trâmite. Aqui foram talvez as marcas mais importantes que eu trabalhei assinando como diretor de arte. O UOL é meu cliente até hoje, a gente faz algumas coisas, a gente criou uma relação muito boa, assim, departamento de marketing, e isso aqui era para ter sido uma TV que o UOL ia lançar, e a direção de arte, junto com o arquiteto, né, foi criado esse espaço. Então, você já percebe que tem um pouco de geometria em tudo quanto é esse espaço, né? Eu tinha essa predileção pela geometria, por mais que eu odiasse e fosse um péssimo aluno de geometria, eu já tinha essa coisa meio que engatada. Enfim, ali eu lancei o Cruze Sport 6, que foi um carro, uma categoria que a gente inventou. Não existia essa categoria da GM, a gente inventou. E aí, quando a cenografia entrou mesmo, que eu entrei de cabeça e falei: cara, é isso que eu quero fazer, a gente só lançava carro para a mídia, só para jornalistas. Então, a gente criava todo um cenário, toda uma história, um contexto,
para vender um carro, só a imagem do carro, não era para vender o carro, pegar e vender, era só para vender a ideia do carro, a imagem do carro. E aí a gente criava a cenografia, enfim, tinha todo uma historinha que a gente colocava os jornalistas dentro para chegar e falar em qualquer mídia que aquele carro era da hora. Ali em cima, dentro do Design Center, esse lugar é proibido de entrar, ninguém pode entrar. Eu entrei, está lá. Então, é um lugar que, tipo, quando você entra, eles ficam com o seu celular. Ali é o lugar que mais existe espionagem, entendeu? Então, todas as pessoas que trabalham em outras montadoras dão um jeito de entrar ali. E, nesse caso, assim, como era um lugar de muito acesso, muito difícil acesso, enfim, a gente quis só usar o que era dentro do Design Center, né? Então, tipo, tem um pouco de drama ali dentro. Então, assim, todas as luzes, todas as projeções foram criadas por mim. Então, assim, você vê que não é só a parte gráfica, você tem que entrar a direção de arte na parte plástica, na parte de contar a história. E ali embaixo é o Etios. Posso falar que eu fui uma das pessoas que lançou o Etios no Brasil. Então, a gente fez uma projeção mapeada no carro. Esse carro não podia ser mostrado de jeito nenhum. Também tem essa coisa. Isso é uma coisa das montadoras, entendeu? E a gente fez uma projeção mapeada, a gente levava as pessoas para dentro de uma sala escura, e aí essas projeções eram feitas, e depois aí eles saíram dessa sala, os carros estavam em outra sala, tudo lindo, maravilhoso. Enfim, vamos lá. E aí, na Pan-Americana, eu tive acesso a muita coisa da Academia de Arte, e o concretismo, que foi uma manifestação artística do final da década de 50, ou da década de 50 para 60, e que a geometria era muito evidente, assim. Então, eu falei, cara, isso é incrível, isso é maravilhoso, eu preciso disso para mim, né? Para a minha vida. E ali já estava, quando eu estava na parte de direção de arte, eu já estava cansado, já estava... Eu contei essa história toda, mas eu já tinha passado por vídeo, por fotografia, já passei por todas as áreas, e aí eu já tinha mais ou menos uns 34 anos, não foram 30, foi 34 anos, e eu falei, cara, preciso descansar desse tema e encarar alguma coisa autoral que eu pudesse mostrar que Renato Faustino é um artista, entendeu? E aí o concretismo ele me deixou encantado, assim, porque era uma maneira abstrata de mostrar um sentimento, né? Eu vou contar aqui no restante dos slides. E aí na Pan-Americana eu tive uma palestra do Alexandre Wollner, que é essa primeira pessoa que está aqui, que foi criador desse painel da primeira Bienal de São Paulo. E o Wollner explicou o que era, de fato, o concretismo, né? O que era a geometria dentro da parte gráfica. Então, assim, como a gente vem de uma escola de design gráfico, então, assim, tudo que é papel, tudo que é gráfico, tudo que é palpável, tudo que é físico, como é que você vai fazer com que isso seja sentido pelas pessoas, né? E aí ele tinha essa característica muito peculiar, de tudo que era feito dele era geométrico. Desde logo, depois se vocês procurarem, vocês vão ver que tudo que foi criado por ele tinha alguma pecinha geométrica, saca? E aí, na palestra dele, ele falou de duas pessoas, que é a Alicia Clark e o Max Bill, que trouxeram da Bauhaus uma manifestação completamente desconstruída do que era lá. Bauhaus foi uma escola na Alemanha que eles ditaram algumas regras, tanto na moda, tanto na arquitetura, no design e... o que mais? Acho que isso. E essas duas pessoas têm um vestígio, né, disso. O Max Bill foi um cara muito residente dentro da Bauhaus, e veio para o Brasil e levou o Wollner para ser meio que um parceiro dele e expandir esse tipo de arte para outros continentes, a não ser Europa, enfim. E aí, cara, estou sendo bem rápido assim, porque o tempo está contando ali, não quero ficar me prolongando. E aí eu cheguei nos 34 anos, aquela coisa de transição de carreira. Eu estava de saco cheio, posso falar isso. O ramo de publicidade, de propaganda, é um pouco cansativo, assim, você perde até saúde, se for o caso. E eu, com 34 anos, já estava um pouco
antes do tempo. Assim, tem gente que desiste com 50, com 40 e poucos anos. Eu fui bem antes, porque eu tinha aquele prazinho que já estava na minha cabeça completar, entendeu? E aí eu fiz essa pergunta para mim mesmo: será que eu sou um artista? Porque eu tenho tanta coisa enraizada da parte comercial, que é a publicidade, que é a propaganda, que é vender carro, que é vender marca, que é vender tudo aquilo que eu sonhei com 10 anos de idade, aquilo caiu igual um castelinho de baralho, né? Então, tipo, tudo aquilo era tudo fantasioso, aquilo era tudo de fato aquilo mesmo, sabe? Tipo, o universo da propaganda é isso, tudo é fantasioso, a gente sabe tudo que acontece, eu não posso falar exatamente. Então, assim, a gente sabe de muita coisa do backstage, a gente não pode falar, a gente não fala, porque senão acaba a graça do que é a propaganda. E aí eu tinha um desafio, falei, cara, o que eu vou fazer agora, né? Então, assim, de todos os trabalhos que eu já fiz como diretor de arte, eu percebi que eu sempre colocava geometria, algum elemento geométrico, que era vestígio da Bauhaus, que era vestígio do concretismo, nos meus trabalhos. E aí eu coloquei a mão no bolso e falei, vou produzir meu primeiro painel de forma gigante para ver o quanto grande eu sou perante a esse conteúdo que eu absorvi. Então, botei a mão no bolso, trabalhei aqui, né? Minha filha acompanhou, era pequena. Isso aqui é no fundo de uma casa na Rua Amazonas. A pessoa doou um muro para mim, eu fui fazer um teste, nós ficamos 14 dias, 15 dias fazendo esse painel, dia e noite. Então, uma coisa muito interessante que você tem que ter com você mesmo, é o compromisso, né? Tudo que você vai se dispor a fazer, você precisa ter um compromisso com aquilo. Não é só fazer e na primeira dificuldade desistir. Eu acho que a dificuldade é que vai ditando qual é o caminho que você tem que seguir. E aí, aqui, depois daquela experiência, eu falei, como aquilo pode ser comercial? Né? Como eu posso ganhar dinheiro com aquilo lá? Então, foi o seguinte, aquela história de que o universo, ele ouve a sua mente. Então, qualquer coisa que você pensar, ele vai te jogar nesse caminho. Então, depois daquela parede, enquanto eu estava produzindo aquela parede, eu usei, lógico, rede social, comecei a usar a mídia para as pessoas verem que eu estava fazendo além do que eu vivo, né, no meio comercial. E aí os arquitetos já começaram a olhar para a minha cara de forma diferente, né, os designers de interior, e que eu podia favorecer de algum jeito, né. Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz, um painel. E aí o desafio era uma caixinha ali que era um banheiro, não tem segredo nenhum, era um banheiro. Então eu tinha que deixar aquele banheiro atrativo, né, e não mostrar que era um banheiro, que ali era uma obra de arte, tirar o foco do banheiro, né. Então esse foi o primeiro trabalho monetizado, de fato. Então foi o maior desafio, porque assim, eu comecei a perceber que a geometria do espaço podia me trazer muita coisa, além do que eu já tinha de bagagem, além do que já tinha de conteúdo gráfico, né? Aqui também já é uma coisa muito mais desenvolvida. Aí o concretismo já começou a fazer parte de mim. Então eu comecei a trazer o concretismo. Eu queria ser um concretista. Então eu queria fazer parte. Eu quero deixar um legado que eu seja lembrado dessa maneira, né? Então já foi um trabalho comercial, já foi um trabalho monetizado. Não mais trabalhei de graça a partir desse momento. Bom, eu trabalho com padrões, que são repetições de formas, linhas, cores, tudo que você imaginar de repetição, e eu faço uma desconstrução dentro dessa repetição. Então, é aquela coisa que vai te causar desconforto, que vai te causar, talvez, uma curiosidade do que está acontecendo naquele conjuntinho de formas. E aí foi quando eu me aprofundei no Atos Bucão. Já tinha ouvido falar sobre o Atos. E aí o Atos foi, talvez, o profissional que me mostrou que a superfície, que o design de superfície tem milhões de possibilidades, né? Então, isso aqui tudo é em Brasília, esses dois lugares aqui, os três ali são os mesmos. Então, assim, você vê que tem uma interação com o usuário, né, com a pessoa que está de frente ao espaço. E isso eu achava muito louco, assim, do Atos. E é uma pessoa que não começou isso, começou do mesmo jeito que eu, foi na parte plástica, e aí foi se aprofundando e viu que a geometria era uma coisa que despertava sensação e ninguém consegue explicar o porquê, né? Até hoje eu ouço pessoas falando, cara,
você faz um trabalho, mas eu não sei explicar por que ele me deixa numa sensação muito boa, muito da hora, tal, enfim. E aí o Watts tem essa coisa da repetição e ele tira um elemento ou outro dessa repetição e aí é que está a graça e o quebra-cabeça está nessa história toda. E o design de superfície está na história, né? Então, assim, desde os ornamentos gregos, você vê ali que, quando eu falo de riqueza cultural, né, os povos persas, essas coisas, tudo na madeira, entalhado na mão. E aí, na parte da Índia, a gente vê que tipo, é usado de forma meditativa, focal, para tirar realmente você do seu estado natural. E aqui os nossos povos originários já estavam mostrando para a gente faz tempo qual o caminho que a gente tem que seguir, certo? E aí, quando eu entrei no design de superfície, né, o design de superfície, na verdade, entrou para me mostrar que é possível ganhar dinheiro sendo artista, né? Ganhar dinheiro e viver, né? Tipo, baseado nessa profissão. Então eu comecei a fazer um estudo muito aprofundado de usabilidade, né? Em que setores eu podia exercer. Quando você fala de design de superfície hoje em dia, a primeira coisa que as pessoas pensam é a parte de vestuário, que é tecido, né? Essas estampas lindas, maravilhosas, de repetição. E as pessoas só falam disso, só que tem um universo muito grande, muito maior, e assim, eu acho que quando eu entrei aqui, a primeira coisa que eu olhei aqui foram aquelas quinas, e alguns detalhes aqui, então eu sou aquela pessoa que eu entro e eu começo a ver quina, coisa de viga, essas coisas que todo mundo tem pavor, para mim é maravilhoso, eu trago aquilo como benefício para dentro do ambiente, então o desafio do design de superfície é isso, né? Não é só roupa, não é só tecido. Então, é a questão da superfície mesmo. O que ela está te trazendo? Né? O que ela pode despertar na pessoa como função? Né? E aí, eu fiz um trabalho, foi quando eu falei, cara, eu preciso sair... Na verdade, o que aconteceu? Eu fiz como todo artista faz, né? Sai do padrão... sai do trabalho comercial e vai para o trabalho, vai vender pôster, vai vender gravura, enfim. Uma pessoa copiou meu trabalho, um trabalho antigo, e ele viu que minha rede social era uma coisa muito antiga que eu não usava mais, essa pessoa copiou, essa pessoa ganhou muita grana, e na hora eu fiquei decepcionado, fiquei arrasado, e aí eu falei, cara, ou eu vou lá, bato na porta dele e falo, por que você copiou de mim, então não sei o quê. Ao invés disso eu falei, cara, vou dificultar a partir de hoje o meu trabalho. Então, o meu trabalho eu preciso dificultar e ser a prova de cópias, né? E aí foi quando entrou o carimbo manual na minha vida. Eu já estava estudando sobre os povos originários no Brasil. E aí quando eu falo que o universo ouve atualmente, é justamente sobre isso. Quando eu comecei a fazer esse estudo, uma pessoa lá na França estava fazendo uma exposição com povos originários do Brasil. Os franceses são apaixonados pelos povos originários do Brasil. Então, aí essa pessoa viu esse meu trabalho no Instagram, através de uma hashtag, e me chamou, falou, cara, eu quero um trabalho seu lá. Então, foi aí que começou, né, de fato, o aprofundamento do estudo do carimbo, né? Então, tá aí. O que eu mostro, ali são os carimbos na ponta, eu mesmo construo os carimbos e faço as repetições. Então, tem medições que façam, né, com que eles se repetem sem perder a estética. Se eu virar, talvez, de lado, ele pega outra linha de raciocínio. E aí, depois que saiu na França essa história, aí o Hotel Celina, que é um hotel de El Salvador, entrou no Brasil, e nós entramos no primeiro hotel deles, né? Foi o primeiro hotel deles, e todo o tema do hotel era sobre os povos originários. Então, você vê como as coisas começam, né? Como sua mente vai puxando tudo que você precisa, né? Então, eu só acredito nisso, profundamente nisso. Então, assim, tudo que eu quero executar, fatalmente, na próxima semana, uma pessoa vai me ligar e falar, eu quero um trabalho desse jeito. Então, parece que a pessoa ouviu minha cabeça. Tá rindo porque tu sabe que é verdade. Então, assim, se eu falar isso em casa, na semana seguinte, alguém vai me ligar falando disso. É muito louco isso. Aí, a gente fez 36 quartos com carimbo. Nós pegamos tecido cru, algodão cru. Nós costuramos, vivemos 40 dias dentro de um confinado, fazendo esse trabalho para eles.
E a gente tinha um prazo super curto, fizemos em 2 etapas, fizemos 36 quartos. 9 andares? Tudo manual, tudo manual. E a gente usou o mesmo processo que os índios usam. Né? Os índios não, os originários usam. Né? A única coisa que a gente não usou foi o urucum, a gente teve que usar tinta, porque isso vai ser lavado depois, então tem todo um porém aí. E aí é aquela história, né? Tipo, sobre design de superfície. Eu queria falar muito mais aprofundado sobre design de superfície, mas acho que aqui o tempo está muito curto, tenho só 5 minutos. Então, aqui é para te mostrar, aqui de forma mais concreta, em Santos, que tipo de superfície eu posso trabalhar. Né? Então, assim, eu tenho que ser uma pessoa especialista em qualquer tipo de superfície. Eu tenho que manjar de tecido, eu tenho que manjar de metal, eu tenho que manjar de cimento, que mais? De ladrilho, eu tenho que manjar de qualquer coisa que tenha relação com a superfície. Então, isso é muito ótimo, isso é muito bom, causa um desconforto, eu não durmo, mas eu fico especialista naquele assunto. Bom, aí o negócio já começa a crescer, a gente, em casa, a gente fala muito sobre, eu queria, de fato, assinar uma cenografia como Tija, né, como artista Tija. E aí a gente mentalizou 50 vezes e aí na semana seguinte uma pessoa chamou a gente, foi justamente a pessoa do marketing, falou, cara, eu preciso, a gente está num evento que tem um tema étnico e a gente só pensa em você. Então, assim, como a rede social, como a ferramenta da rede social faz com que a gente chegue num lugar muito mais rápido do que se eu fosse dar o caminho de fato que deveria ser, né? E aí, isso aqui é como a gente apresenta para o cliente, isso aqui é um 3D, a gente apresenta dessa forma. Então, assim, a gente pensa, quando a gente fala de usabilidade, a gente pensa tudo para chegar lá e não dar errado. Então, assim, a única coisa que... Não deu nada de errado, né? A única coisa que... Não, foi tudo correto, né? A gente montou isso na nossa oficina, a gente montou essa cenografia uma vez na nossa oficina, desmontamos, a gente foi lá e montou tudo de novo. Então, foi tudo ok, assim, a gente foi meio que a prova de burro. A gente chegou lá, tipo, mano, pode ficar tranquilo, deram 2 horas para a gente montar, conseguimos um pouquinho mais, mas a gente montou do jeito que a gente queria. Ali sou eu produzindo, né, eu ponho a mão na massa. Quando eu falo de superfícies, eu tenho essa coisa de sentir na mão a energia dessas substâncias, desses estados físicos, vamos viajar assim. Então, eu sempre coloco a mão, lógico que teve assistente, muitas pessoas que trabalharam nesse projeto, mas tipo, eu sempre coloco a mão em tudo para ver a que nível a gente pode chegar. Né? Lógico, quando a gente terminou esse trabalho, a gente viu que a gente podia evoluir muito mais em outras coisas, mas era o que a gente tinha para o momento. Ali embaixo, já eu montado, já estava descansado, com uma cara boa, sem olheira. E ali o mestre de cerimônia, que foi a pessoa surpresa, que a gente não podia contar isso para ninguém, foi a pessoa que apresentou o prêmio com essa cara aí. E aí aqui é o seguinte, tudo que eu ponho a mão tem uma questão étnica. Eu estou indo para a questão étnica porque eu estou fazendo um estudo muito aprofundado sobre todas as manifestações artísticas que existem nos povos latinos. Eu não tenho vergonha de falar que eu sou latino-americano, qualquer lugar que eu chego. Então, eu estou trazendo elementos que se repetem em todas as etnias da América do Sul, né? Da América Central para baixo, né? Então, todos esses elementos se repetem em todas as etnias, né? Tivemos 4.000, hoje a gente só tem 300 etnias. Então, aqui é o tecido carimbado todo à mão. Ali é um motorhome que viajou pela América do Sul, era para ter ido até o Alasca, mas tipo a pandemia estragou a brincadeira deles. Ali já é uma peça toda produzida usando a tecnologia da Halter, que é um corte feito a laser e também cortado através de uma fresa. E ali é uma cadeira que a gente pintou lá em Foz do Iguaçu, que também é um dos lugares que tem a maior residência guarani do Brasil. Né? Faz fronteira, na verdade, tríplice fronteira. E é isso, galera. Deu tempo certinho, 1 minuto e 41 para acabar. Eu queria falar muito mais sobre superfície, mas é só seguir aqui minha rede social, vocês vão entender qual que é a brincadeira, né? Que nível que eu estou chegando, que nível que eu quero chegar. O design de superfície, a cada dia eu estou me reinventando, a cada dia eu descubro uma coisa nova.
Hoje, agora, vai ser o ladrilho. A gente está estudando formas de colocar o ladrilho em prática, já começar a assinar uma linha que saia com a minha cara, com a minha estética, né? Eu tenho muito uma preocupação com estética, porque eu acho que é isso que me diferencia de outros profissionais, né? E eu acho que é isso. E aí, o que tem para falar aqui... 2016, de fato, foi quando eu realmente comecei a ser um artista oficial, né? Na verdade, a Souvenir me indicou para 2017 como tendência, né? Em 2016, ela me indicou como tendência de 2017. Então, a partir desse pontapé da Souvenir, foi que o negócio começou a abrir, né? Aí eu assinei, né? Tem um amigão meu aqui, nós assinamos algumas paredes da Starbucks, né? Curitiba, Brasília, São Paulo, o que mais tem? Tem bastante lugar que a gente fez. E aí tem o Celina, a gente fez Celina Paraty, a gente fez Celina Foz do Iguaçu, e a gente não pode contar, está vindo mais algumas opções aí de Celina. E é isso, galera. 10 segundos. Caraca. Só falta o Juicy Hub agora, porque todas essas marcas que você botou na Vamos. Eu tenho que olhar aqui qual é a parede que a gente pode... né? Já tô. Primeiro tem que tirar todo mundo, aí eu fico sozinho aqui. Gente, uma salva de palmas. Obrigado. Ó. Caralho, eu nem saí, hein? Dija, muito obrigada de coração. Volte sempre. Dá pra gente fazer evento com mais tempo, só para falar de visuais.